E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para trazer um assunto que pediram para nós já tínhamos gravado, só que pediram para a gente trazer algo mais recente. O assunto é o mesmo, só que nós vamos atualizar o conteúdo. Gente, não liga aqui não, que eu tô tocando violão, aprendendo a tocar violão e, formou uma bolha e o bendito aqui estourou a bolha. Então, não ligue com esses paradrapos aqui. E não liguem também se às vezes eu dar uma olhada para baixo, que aqui eu tô vendo o celular, a câmera, para eu me enquadrar direitinho, e um texto, um resumo aqui que eu escrevi sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu coloquei um roteiro aqui baseado em 4 pontos e nós vamos discorrer sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, certo? Então, esse texto da blasfêmia contra o Espírito Santo está em Marcos, capítulo 3, do versículo 28 e o versículo 29, que diz assim: Eu ali, Jesus, asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Então Jesus está dizendo, blasfêmia contra os homens será perdoada. Blasfêmia, até mesmo contra Jesus, também será perdoada. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. Então, o primeiro ponto para nós entendermos aqui esse texto. O que é blasfêmia? No dicionário, blasfêmia significa difamar. E o que é difamar? Difamar é desacreditar publicamente, fazer perder a reputação. E quando nós vamos na Strong, que é aquele número que nós vamos para o original da palavra, no Strong, esse blasfemar significa mudar o certo para o errado, reduzir o valor. Então, apesar disso, na verdade, olhando para o seu significado, nós já começamos a ter uma noção do que é blasfemar contra o Espírito Santo. Vamos trocar a palavra blasfemar como uma dessas palavras, reduzir o valor. Eu asseguro que todos os pecados de redução de valores contra os homens serão perdoados, mas quem reduzir o valor do Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Nós já começamos a ter uma noção diferente. Nós trocamos a palavra blasfemar pelo reduzir o valor. Ou seja, se eu reduzo o valor do Espírito Santo, então eu blasfemo. Só que nós vamos entender assim, exatamente o que é reduzir o valor. A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma rejeição total e contínua de Deus, nunca chegando ao arrependimento. Então nós entendemos que reduzir o valor não é simplesmente assim, pequei, então já blasfemei. Não. Reduzir o valor é você pegar o Espírito Santo com a sua plenitude e você simplesmente ir reduzindo o valor. Você peca, você não se arrepende. Você peca, você não se arrepende. Você vai reduzindo o valor do Espírito Santo até chegar o pecado da blasfêmia. Então nós entendemos que blasfêmia é difamar, é reduzir o valor e é uma rejeição total e contínua que nunca chega ao arrependimento. Então nós vamos para um outro texto paralelo que também vai falar sobre a blasfêmia, que é Mateus 12, os versículos 30 e o versículo 31. Jesus também vai dizer do pecado sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Só que nós vamos entender o contexto, para nós entendermos realmente o que é blasfemar. Ali Jesus tinha expulsado um demônio. Os fariseus olharam para Jesus e acusaram Jesus de expulsar os demônios por nome de Beelzebul. E quem era Beelzebul? O líder ou o príncipe dos demônios. Jesus acaba de expulsar um demônio e os fariseus, a classe religiosa, olha para Jesus e diz assim: o Senhor está expulsando esses demônios em nome de Beelzebul. Uma coisa ridícula e uma coisa que não faz sentido nenhum.
E até mesmo Jesus vai dizer que Satanás não trabalha contra si mesmo. Ele não pode se opor a si mesmo. Como que eu posso ser usado por Satanás para expulsar Satanás? Então os fariseus não faziam a mínima do que eles mesmos estavam falando. Aí Jesus avisa que há dois lados. Quem não está com ele, está contra ele. Isso está em Mateus 12 e o versículo 30. Então aqui nós também já começamos a entender o que é blasfemar contra o Espírito Santo. Recapitulando, difamar é reduzir o valor, rejeição total e continuar a Deus, não chegando nunca ao arrependimento. Então, nós entendemos que blasfemar também é opor contra ele, se opor contra o Espírito Santo. Se eu não sou a favor do Espírito Santo, me confessando, me arrependendo, pedindo perdão, então eu sou contra ele, eu me oponho a ele. Se eu peco, não peço perdão, reduzo o valor do Espírito Santo. Se eu peco, não me arrependo, reduzo o valor do Espírito Santo. Se eu peco, difamo deliberadamente, conscientemente, reduzo o valor do Espírito Santo a ponto de chegar à rejeição contínua e nunca mais sentir a necessidade do arrependimento. Então a blasfêmia é rejeitar de forma consciente. A blasfêmia é falar contra ele. Falar contra é opor e rejeitar. Aí nós partimos para o terceiro ponto. Então, por que a blasfêmia é o único pecado que não tem perdão? Com certeza, já resumidamente, é pelo simples motivo de nunca pedir o arrependimento. Porque a função do Espírito Santo é qual? Eu subirei e eu enviarei o Consolador e ele convencerá vocês do pecado. Então, a função do Espírito Santo é nos convencer do pecado. O que é convencer do pecado? Dizer que você está errado e que você precisa mudar o seu foco e se alinhar para o local correto. É essa a função do Espírito Santo. Nós pecamos e você sente aquela necessidade. Eu errei, eu pequei, eu fui contra Deus, eu me opus a Ele. Só que eu reconheço o valor do Espírito Santo. E é por isso que eu necessito me arrepender do que eu fiz. Essa é a função do Espírito Santo. Agora, se nós pecamos, não sentimos a necessidade de arrependimento, não sentimos a necessidade de nos confessarmos, então nós entendemos conscientemente que o Espírito Santo não tem valor e que a sua função em nossa vida de nos convencer do pecado não está fazendo mais sentido. E é aí que entra a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você pecou, só que você está tão endurecendo o seu coração que você reduz o valor do Espírito Santo, não deixa com que ele exerça a sua função em sua vida, então você simplesmente se opõe a ele, você rejeita ele, você simplesmente o expulsa, você simplesmente o apaga. E é por isso que chega ao ponto de blasfêmia contra o Espírito Santo que você não sente mais a necessidade de arrependimento. Então, para sermos salvos, que é uma coisa crucial, é necessário o arrependimento dos nossos pecados diariamente. Então, se eu rejeito o Espírito Santo, eu automaticamente rejeito o arrependimento e vice-versa. Se eu rejeito o arrependimento, eu rejeito o Espírito Santo. E rejeitar o arrependimento ou o Espírito Santo insulta a Deus, que deu tudo para trazer a salvação e a libertação do pecado. Você percebe que uma coisa está ligada à outra. Pecado, a blasfêmia, arrependimento, perdão, salvação, tudo está intrinsecamente ligado. Estão totalmente ligado como uma corrente. Se uma se quebra, logo as outras também se quebrarão. Então, o que é blasfêmia? Vamos recapitular. É você difamar, é você se opor, é você reduzir o valor do Espírito Santo, é você deliberadamente, conscientemente negar o arrependimento, negar a confissão. Se eu rejeito o Espírito Santo, rejeito o arrependimento e rejeito também a salvação de Deus. Porque se o Espírito Santo não consegue mais exercer a função em mim, eu apago o Espírito Santo. E é tão interessante que Jesus vai dizer que o Espírito Santo é o que nos segura e é que nos dá a certeza da nossa salvação.
Então, se eu apago o Espírito Santo, se eu não dou o valor devido ao Espírito Santo, se eu rejeito, se eu o apago, se eu conscientemente o deixo fora, não deixo exercer a sua função, logo estou rejeitando arrependimento, logo estou rejeitando confissão, logo estou rejeitando o Espírito Santo, logo estou rejeitando Deus, logo estou rejeitando a salvação. Porque a função do Espírito Santo é essa, te levar ao local certo. E se você não quer ir ao local certo, você vai permanecer no mesmo lugar e você não vai se arrepender, você vai estar simplesmente parado e sem a salvação. E aí nós chegamos no quarto ponto, que é a tão questionada pergunta: será que eu já cometi esse pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo? E é tão interessante que se você faz essa pergunta, será que eu já cometi? Certamente você não cometeu. Porque se você tivesse cometido a blasfêmia contra o Espírito Santo, você nem estaria fazendo essa pergunta. Porque se você para por um momento para você questionar, será que eu já cometi? Será que eu já blasfemei? Porque você já tem um temor do Espírito Santo de você não querer blasfemar. Se você faz essa pergunta, será que eu já blasfemei? Será que eu já rejeitei? Se você faz essa pergunta é porque ainda há um temor e o Espírito Santo ainda está dentro de você, ou quem sabe até mesmo fazendo você questionar isso. Então, se você se questionar, será que eu já cometi a blasfêmia? Certamente que não. Porque se você peca, deixa eu te perguntar, quando você peca, você sente a necessidade de se arrepender? Se sua resposta for sim, você não cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo. Deixa eu te perguntar, se quando você peca, a primeira reação que você tem é logo correr aos pés de Jesus e dizer: Senhor, eu me opus contra ti, tem misericórdia de mim, não me lances fora da tua presença? Então não, você não cometeu o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Se você faz de tudo, você luta com unhas e dentes para não pecar, para se manter íntimo, para se manter em santidade com o Senhor, e você se pergunta, será que eu já cometi a blasfêmia contra o Espírito Santo? A resposta também é não. A blasfêmia contra o Espírito Santo somente vai acontecer quando você não sentir absolutamente nenhuma necessidade de arrependimento e confissão. Se você pecou e você tem aquele pensamento, foi mais um pecado, você reduziu o valor do Espírito Santo. Eu blasfemei? Ainda não. Só que se você continua a pecar deliberadamente, conscientemente, sem necessidade de arrependimento, sem necessidade de confissão, você vai apagando de pouco a pouco. Você vai reduzindo o valor do Espírito Santo de pouco a pouco. E quando você menos perceber, porque na verdade você não vai perceber, porque você não sente a necessidade de arrependimento, aí você já se encontra em blasfêmia contra o Espírito Santo, rejeição total do Espírito Santo, rejeição total de arrependimento, rejeição total de salvação. Então é isso. Acho que ficou bem claro, já está 13 minutos, já está ficando muito extenso. E se ainda, depois de tudo isso, depois desses 4 pontos, se ainda ficou algum tipo de dúvida ou escapou alguma coisa aí que não deu para entender, comenta aí embaixo que a gente vai estar pronto para responder vocês. Bom, acho que é isso. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Deus te abençoe e que Deus te dê forças para continuar firme nos caminhos do Senhor e se opondo, não contra o Espírito Santo, mas contra todo o pecado cometido contra Ele. Tchau!